Vamos lá, pessoal. Vamos estudar um pouquinho. O que eu trouxe aí para vocês, para nós realizarmos em uma aula, né? É lógico que é difícil estudar toda a parte de redação completa em uma aula, né? Nós iremos aqui apresentar a vocês algumas considerações importantes para a produção de um texto e vou tentar ao máximo falar, né, de todos os parágrafos destinados a uma dissertação, a criação de uma dissertação. Mas antes de nós começarmos a fazer parágrafos, a produzir textos e entender como funciona a lógica de um texto, é interessante compreendermos o que significa o texto, né? Afinal, existem várias provas hoje que exigem do candidato não só a parte de produção textual, a criação de um texto dissertativo, como também a resposta a uma determinada questão. O camarada faz uma pergunta de ordem técnica a você, e é evidente que você não vai narrar e não vai, na sua essência, descrever, né? Pode até ser que haja alguns momentos descritivos e alguns momentos narrativos, mas essencialmente seu texto ele vai ser um texto dissertativo, ainda que seja uma resposta a uma determinada pergunta. Recentemente ocorreu aí o concurso do fiscal DSS São Paulo, foi há 2 domingos a última etapa da prova, e havia na parte discursiva uma redação e 2 ou 3 questões relacionadas ao assunto, né? Que era direito tributário e a legislação específica do ISS. E a parte de dissertação, que era uma redação, a produção de uma redação, o edital deixava bem claro que ia ser acerca de atualidades. E o tema foi legalização da maconha, não sei se vocês acompanharam, né? Foi o tema que ocorrera para fiscal DSS São Paulo há 2 ou 3 domingos, se me não falha a memória. Recentemente houve também a prova para a Câmara de Legislativa, Banca CESP-NB, Brasília, também sobre tema de atualidades. E o tema que ocorrera lá foi falando sobre a questão da Rússia, né? Que está ocorrendo aí atualmente. Rússia, Nações Unidas, Ucrânia. Ou seja, quando o edital ele deixa claro que o tema de uma dissertação vai envolver atualidades, ele, ao pé da letra, envolve atualidades. E atualidades, como nós sabemos, são os temas aí que estão presentes no nosso dia a dia, são os temas mais fortes que acontecem tanto no Brasil como no mundo. E aí eu dou uma dica aos alunos, eu costumo dizer aos alunos o seguinte: quando você quer se preparar para uma redação, e sobretudo quando o tema for de atualidades, adquira o Atualidades Vestibular. Vocês já ouviram falar disso? Atualidades Vestibular, aquele que sai semestral, não é aquele que sai todo ano, não. Qualquer banca, é a Editora Abril que produz esse material. Este material é muito bom porque a cada 6 meses você tem um panorama do que ocorrera no Brasil e no mundo. Então isso aí é melhor do que você comprar jornal todo dia, porque você entende exatamente o que está acontecendo no mundo. O jornal é uma coisa bem pontual, específica, né? Então nós temos aí um material bom, que é a Atualidade Vestibular, se vocês quiserem adquirir, já saiu agora do primeiro semestre, na capa está até a figura do Obama, né? E o tema principal é falando sobre a grande rede mundial de computadores, que é a internet. É um tema maravilhoso também. Fala sobre o golpe militar, né? Que comemorou aí 50 anos. Fala sobre a Ucrânia. Fala sobre a questão das manifestações populares. Vai fazer 1 ano, né? Então, tudo isso é importante, inclusive a legalização da maconha, tudo isso é importante para que você consiga resolver bem um tema de atualidades. Agora, quando o tema não é de atualidades, uma outra maneira dos examinadores explorarem redação no concurso público é saindo do tema atual e envolvendo temas de ordem técnica. Não é uma pergunta, é uma resposta, é uma dissertação. Como assim, Thiago? Um tema envolvendo ordem técnica. Vou dar um exemplo a vocês. Tribunal de Justiça do Distrito Federal para a prova de técnico, não foi nem para a prova de analista. Exigiu do candidato um texto dissertativo sobre o seguinte tema: ato administrativo. A camarada tinha que escrever sobre ato administrativo e a banca ainda determinou na sua prova algumas características que deveriam estar presentes.
O candidato tinha de falar sobre as características do ato e sobre os atributos do ato administrativo. Tiago, eu nunca estudei direito administrativo na minha vida. Não iria conseguir fazer. Tinha que ter noção do que é ato administrativo. Mas uma prova de técnico, Tiago, exigiu isso? Exigiu porque direito administrativo estava presente no concurso deles. E era matéria obrigatória. Então o camarada tinha de estudar direito administrativo e, automaticamente, ao estudar direito administrativo, você ia conseguir falar o que é um ato administrativo, quais são as características e seus respectivos atributos. Isso é um tema de ordem técnica. E, às vezes, o tema não é de ordem técnica e o tema não é sobre atualidades. O tema é de ordem subjetiva. Como assim, Tiago, de ordem subjetiva? Bom dia. Tema de ordem subjetiva é aquele tema que pede do candidato como ocorrera, por exemplo, BNDES 6 Gran Rio, o último concurso. Como fazer conviver os padrões de relacionamento nas empresas, tendo em vista que cada pessoa pensa de forma diferente. Repare que isso não é mais uma coisa técnica, né? É tampouco atualidade. Isso é um tema que você vai colocar a sua subjetividade. Havia um texto de apoio, vou falar sobre isso aqui já já, e o texto de apoio deixava claro que as pessoas são diferentes, cada um tem o seu cérebro como se fosse uma digital, as pessoas pensam de forma diferente. Como você reúne todas essas pessoas dentro de uma empresa e estabelece critérios para aquela empresa de maneira que todos sigam, mas tendo em vista que cada ser humano pensa de forma distinta. Haverá pessoas que irão concordar e outras que não irão concordar, mas todo mundo tinha que seguir. É a questão do código de ética empresarial, né? Era o foco aí deste tema. Então existem N possibilidades de os examinadores trabalharem temas na prova de vocês, né? Atualidades, tema de ordem técnica, tema de ordem subjetiva, e às vezes o camarada cria 2 temas e pede o confronto entre eles. Raramente, isso aconteceu uma vez, banca FCC, pelo menos que eu tenha visto, o camarada já começou a redação e pediu para o candidato terminar. Quer falar? Fale-me. Você tem alguém descrito no edital que vai ser... Não, o tema não. Vem assim, atualidades, aí você já tem uma noção do que é atualidade. E às vezes ele não escreve nada. Redação, haverá uma redação na sua prova. Aí você vai descobrir no dia se é atualidade, se é tema de ordem técnica. É lógico que há uma tendência por banca, né? Quando você se acostuma a fazer determinada prova de determinada banca, você já tem uma noção do que aquela banca gosta. Aí o professor orienta, ó, a banca CESP-NB tem feito assim, a banca FCC tem feito assado, olha, aqui no edital está presente a atualidade, então se preparem para isto. Então há sempre uma tendência por banca, né? E aí, o mais interessante disso tudo, né, é que na língua portuguesa existem 2 conhecimentos. Normalmente os alunos perguntam, Tiago, eu vou conseguir resolver a minha vida do jeito que você ensina a fazer redação, seja na ordem técnica, subjetiva ou não? É lógico que você não vai apenas resolver o seu problema com a estrutura da redação. Existem 2 conhecimentos na língua portuguesa que são chamados conhecimento, não só estes 2, né, mas os 2 que nos interessam. Conhecimento enciclopédico e conhecimento linguístico. O que significa isso, Tiago? Você trabalha estes 2 assuntos tanto na interpretação de texto como na redação. O conhecimento linguístico nada mais é do que o conhecimento de gramática. É você conhecer a ortografia da sua língua, é você conhecer o léxico da sua língua e conhecer as regras de gramática da sua língua. Você depende disso para escrever, não é verdade? Para não cometer erro de concordância, para não cometer erro de pontuação, emprego do acento grave. Este é o conhecimento linguístico. E eu vou passar a vocês uma estrutura hoje, neste tempo de que dispomos, que envolve o conhecimento linguístico. Agora, não adianta nada o conhecimento linguístico se nós não temos o conhecimento chamado enciclopédico. Como é que eu vou escrever sobre a Ucrânia se eu não tenho a menor ideia do que aconteceu ou do que está acontecendo na Ucrânia? Não é verdade? Não adianta estrutura. A estrutura não resolve o problema. Como é que eu vou escrever sobre legalização da maconha se eu não acompanhei o que aconteceu, sobretudo no Uruguai? Ou seja, eu dependo do conhecimento enciclopédico. E o que significa este conhecimento enciclopédico? Conhecimento enciclopédico é o conhecimento vivencial, é o conhecimento de mundo, é o que nós chamamos de Barça, né? É como se houvesse uma Barça na sua cabeça que guarda tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, tudo que você presenciou, todas as informações que estão ao seu redor.
Por exemplo, quando eu vou escrever um texto e digo assim, ó, fulano foi ao restaurante e comeu uma bela feijoada. Por que não há necessidade de eu escrever que havia cadeiras ali naquele local? Por que não há necessidade de eu escrever que havia garçom naquele local? Por que não há necessidade de eu escrever que havia mesa naquele local? Porque isso está no seu conhecimento de quê? Vivencial. Está no seu conhecimento chamado enciclopédico. Então existem elementos que não estão presentes no texto, isso aqui vale inclusive para a interpretação textual, e vocês não vão encontrar, não porque o camarada escreveu mal, é porque ele parte do pressuposto que o seu conhecimento enciclopédico, que o seu conhecimento vivencial, ele vai ser ativado no momento da leitura do texto. Agora, se eu quero relatar no meu texto que fulano não pagou a conta e saiu correndo daquele restaurante, isso já não faz parte do nosso conhecimento enciclopédico sólido. Isso já é uma informação nova. Aí eu tenho de colocar no meu texto com os seus detalhes, se possível, dependendo do caso. E é exatamente disso, ou seja, de que iremos necessitar para produzir um texto. Conhecimento enciclopédico. Conhecimento linguístico para não cometer erro de gramática. E conhecimento enciclopédico para você saber acerca do assunto. Seja de ordem técnica, seja de ordem subjetiva ou uma pergunta, né, que você vai ter de responder. Bom, então, qual é o nosso objetivo aqui? Eu vou mostrar a vocês, já de início, que a língua portuguesa ela trabalha com 3 modalidades textuais distintas, né? Coloque aí, por gentileza, modalidade textual. Uma breve noção sobre isso, tá legal? Modalidade textual, né? Modalidade textual. A modalidade textual, ela envolve aquilo que você aprendeu lá na época da escola, né? Eu não sei se vocês se lembram disso, aquela tal narração, descrição e dissertação. Pois é. Então, ó, a modalidade textual básica, não são apenas estas. Hoje há o texto dialogal, o texto injuntivo também fazendo parte deste pacote. Mas a modalidade textual básica da língua portuguesa, ela envolve o texto denominado narração, né? Narrativo, a narração. Nós temos também a velha e famosa descrição. E, por final, o que nos interessa, sobretudo, dissertação. Descrição e a dissertação. Bom, texto, ele pode ser narrativo, descritivo ou dissertativo. Dissertação. E aí, pessoal, normalmente, como eu disse, né, até antes de alguns chegarem, quando nós estamos diante de uma prova para criar um texto ou para responder a uma pergunta, na maioria das vezes nós criamos o quê? Dissertações. Dificilmente, como eu disse, o examinador pede para você narrar, pede para você descrever. Sobretudo quando o objetivo for redação, né? Não necessariamente uma pergunta, uma resposta a uma determinada pergunta. E aí você tem de saber o que é narração e descrição, sobretudo para não criar narração num texto cujo objetivo seja a dissertação, ou descrição em um texto cujo objetivo seja a dissertação. Vamos relembrar apenas o que significa as considerações básicas da narração e da descrição, e daqui a pouquinho eu vou ficar preso aqui à dissertação, tá legal? A narração, vocês se lembram da narração? O que é uma narrativa, né? A narração eu aprendi na época da escola, com a minha professora, ela dizia assim, ó, narrar significa contar uma história. E faz sentido. Exatamente quando você está narrando, você está reproduzindo o que ocorrera. Se eu estou reproduzindo o passado, né, na narração, a narração necessariamente é de algo passado, tá? Primeira informação importante desta manhã, não existe narração do futuro e não existe narração do presente. A ideia base do raciocínio é, a narração é do passado. Você relata o que aconteceu. Esta é a ideia base. Então vamos nos prender aqui de forma bem objetiva à narração.